Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês mais uma leva de questões que foram cobradas no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Para ser mais específico, no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês as questões de mecânica clássica que caíram na segunda aplicação de 2023. Bom, antes de começar a resolução de fato, se você está se preparando para o Exame Unificado e gostaria de mais informações, te convido a acessar o site do canal, www.ifisica.com.br/EUF. Nesse site, eu coloquei todas as informações do Exame Unificado, o que é a prova, quais são as questões que caem, a distribuição com relação aos tópicos que aparecem no edital, para cada uma das áreas. Coloquei todas as provas antigas do Exame Unificado, desde que ele surgiu, enfim, tem um punhado de informação relevante para quem está estudando. Então, se você está se preparando para o Exame Unificado, fica aqui o convite, ifisica.com.br/EUF. É tudo gratuito, usufrua à vontade. Mas então vamos lá, sem mais enrolações, vamos para a primeira questão. Um satélite de massa m se move em uma órbita circular de raio r, medida em relação ao centro da Terra. Dado um eixo que é perpendicular ao plano de movimento e passa pela origem, centro da Terra, qual é o módulo do momento angular do satélite em relação ao eixo e a energia total do sistema em termos da constante gravitacional g, da massa da Terra m e da massa do satélite m e do raio da órbita r. Considere o atrito com a atmosfera como sendo desprezível e adote o zero de energia potencial gravitacional como sendo no infinito. Bom, então vamos lá, Por definição, o momento angular do satélite vai ser mv vezes r e a energia vai ser energia cinética mais energia potencial gravitacional. Vamos começar aqui com o momento angular, porque foi o que perguntou primeiro. Bom, para a gente poder calcular o momento angular, tem uma forma fácil, dado que a órbita é circular, de raio r. Se a órbita é circular, significa que a força gravitacional é uma força centrípeta, completamente centrípeta. E força centrípeta é mv2 sobre r. E percebam, como é que tem mv, a gente consegue brotar aqui uma força centrípeta e colocar de cara a força. Isso facilita o cálculo. Então, vamos lá, o que a gente faz? Vamos calcular aqui primeiro o momento angular ao quadrado. Isso vai ser m ao quadrado, que é m vezes m, velocidade ao quadrado, e o raio ao quadrado. Vamos dividir e multiplicar pelo raio agora, e olha só o que apareceu, mv2 sobre r, que é a força centrípeta, nesse caso, a força gravitacional. Então, m, gzão, mzão, mzinho, dividido por r ao quadrado, r ao cubo. Então, vamos lá, r ao quadrado vai cortar com o r ao cubo, A gente junta as duas massas, com uma massa ao quadrado, de forma que o momento angular ele fica sendo raiz de g mzão, mzinho ao quadrado, vezes r. Então, tá aqui o momento angular, que, enfim, já é igual da letra A e da letra B. Então, agora vamos calcular a energia, para ver qual das duas que vai ser a correta. Então, vamos lá, a energia é energia cinética, meio de mv quadrado, mais energia potencial gravitacional, que é menos g mzão, mzinho, dividido por r, pela distância, no caso. E vamos lá, da mesma forma que a gente fez aparecer aqui uma força centrípeta, vamos fazer a mesma coisa aqui. Divide e multiplica por r. Por quê? Porque mv2 sobre r, esse cara daqui vai ser gzão, mzão, mzinho, dividido por r ao quadrado. Corta um r com um r, ok? Então aqui a gente vai ter metade do módulo da energia potencial gravitacional. Olha só, metade menos um inteiro, vai dar o quê? Vai dar menos metade. Então, a energia vai ser menos meio de gzão, mzão, mzinho, dividido por r. Então, está aqui energia e momento angular. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, nossa resposta é a letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa segunda questão. Um sistema composto por uma massa m acoplada a 3 molas ideais de constante elásticas, K1, K2 e K3, está montado como mostrado na figura abaixo. A massa passa a oscilar longitudinalmente, a direção das molas, em torno de seu ponto de equilíbrio sobre uma superfície de atrito desprezível. Determine a frequência angular, ω0, de oscilação da massa. Assuma que, no equilíbrio, as molas estão relaxadas. Bom, vamos lá, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, aqui a gente já tem uma associação em paralelo de molas. Então, posso considerar que aqui tem uma única mola de constante K2 mais K3. Lembrando, associação em paralelo de molas, a gente soma as constantes elásticas. O que a gente faz agora? Bom, a gente tem que saber qual que é a força que esse cara sente quando ele é deslocado uma quantidade ΔX. Então, vamos supor que a gente pega esse cara e desloca para a direita uma quantidade ΔX. E vamos tratar para a direita como sendo positivo e para a esquerda como sendo negativo.
Bom, qual que vai ser a força que esse cara vai sentir? Né? A força que esse cara vai sentir vai ser a força da mola K1 mais a força dessa associação. Vamos lá, a força da mola K1, a mola está sendo esticada. Então a força vai ser de forma a, né, enfim, fazer com que ela volte para o tamanho original, que é reduzindo de tamanho. Então a força vai ser para a esquerda, vai ser uma força negativa, que vai ser menos K1 vezes ΔX, né? Enfim, constante vezes a deformação. E a força que essa associação daqui vai gerar, né? Bom, se esse cara daqui desloca um ΔX para a direita, ou seja, um ΔX positivo, essas molas vão ficar comprimidas. Então a força vai ser de forma a esticar as molas, ou seja, a força também vai ser para a esquerda, que esse bloco vai estar sentindo desses caras. Né? Vai ser para a esquerda, então vai ser negativa, e aqui vai ser, né, constante elástica vezes a deformação. Ou seja, a força vai ser menos K1 mais K2 mais K3, que multiplica ΔX. Ou seja, força é igual a constante elástica vezes deformação, sendo que a constante elástica vai ser K1 mais K2 mais K3. Então, esse sistema todo daqui, ele é equivalente a um sistema de uma única mola, né, de constante elástica K1 mais K2 mais K3. Levando em conta, né, que quando a gente tem um sistema massa-mola, a oscilação, a frequência ômega zero, vai ser raiz de K sobre M. Esse cara daqui vai ser, então, raiz de K1 mais K2 mais K3 dividido por M. Então, essa daqui é a nossa frequência, né, que a questão está pedindo. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, nossa resposta é letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa terceira questão. A energia potencial de uma molécula de LiBr pode ser descrita aproximadamente como, nessa expressão daqui, onde α e C são constantes positivas, o Ezinho é o módulo da carga elétrica e o R minúsculo é a distância relativa entre os dois átomos. O comportamento de U de R, né, da energia potencial em função da distância, é apresentado na figura abaixo. Determina a distância interatômica R0 de equilíbrio da molécula e a constante da mola K, ou constante de força, assumindo uma aproximação harmônica em torno de R0. Né, vamos lá, primeira coisa, para a gente determinar o R0, o que a gente faz? Força é igual a zero. E força corresponde a menos derivada da energia potencial com relação à distância. Então, o que a gente tem que fazer é deriva esse cara igual a zero para determinar, né, qual que vai ser o nosso R0. Então, vamos lá, derivando esse cara daqui, né, a derivada vai ser um alfa E ao quadrado, e agora a derivada do que está dentro, né, vai abaixar um menos 7, então vai ficar menos C sobre R. 8, menos, derivam sobre R, vai cair um menos 1, vai ficar mais 1 sobre R quadrado. Se a gente pega esse cara e iguala a zero, então nós estamos determinando quem que é, né, a nossa posição R0. Bom, vamos lá. Esse cara igual a zero implica em menos C sobre R0 a oitava, mais 1 sobre R0 ao quadrado. É igual a zero, ou seja, R0 a sexta é igual a C, então o nosso R0 vai ser C elevado a 1 sexto. Então, primeira parte está resolvida. Então, olha só, a gente já tem aqui A e B, né? Enfim, duas alternativas com essa possibilidade. Vamos determinar agora a constante de força. Né? Como é que a gente faz isso? A gente vai expandir a nossa expressão da força em torno de R0. Né? Ou seja, a gente vai fazer aqui o nosso F de ΔR, que é a mesma coisa de F de R menos R0, okay? Que vai ser o quê? Vai ser F avaliado em R0 mais derivada da força com relação a R avaliado em R0 vezes o nosso ΔR. Okay? Então, ΔR. E aí, fazendo essa expansão, esse termo daqui, né, vai ser, no caso, o nosso menos K, porque em primeira ordem a força vai ser igual a menos K vezes deslocamento, ok? Que é exatamente a noção de uma constante de mola, né, de uma constante de força. Né? Bom, a gente já sabe quanto é que é a força. Né? Esse cara daqui é a derivada da energia potencial. Consequentemente, a força vai ser menos isso. Ou seja, a força aqui vai ser alfa é 2, e aí dentro do parênteses fica positivo. Então, C sobre R a oitava menos 1 sobre R quadrado. Então, essa é a expressão da força. Então, na prática, basta derivar esse cara com relação à distância e colocar, né, R igual a R0, que é C igual a 1 sexto, e matou o problema. Então, vamos lá, né, derivando esse cara daqui, vai ficar um alfa E ao quadrado. Vamos lá, derivada de C sobre R a 8 vai ser menos 8C R a nona. E agora mais 2 sobre R ao cubo. Bom, o que a gente faz agora? Substitui, né, o nosso R pela posição de equilíbrio. Então vai ficar um alfa E ao quadrado menos 8C. C elevado a 9 sextos
mais 2 vezes c elevado a 3 sextos. Então vamos lá, c elevado a 3 sextos é a mesma coisa que raiz de c. E aqui ó, tem um c no numerador, então a gente pode jogar para baixo, né, como sendo um c elevado a menos 1, vai ficar 9 sextos menos 1, que é 6 sextos. Então vai ficar 3 sextos, eu tiro o c de cima, 3 sextos que é a mesma coisa que meio, ou seja, raiz de c. Agora olha só, menos 8 mais 2 vai dar menos 6, então esse cara vai dar menos 6 alfa e ao quadrado dividido por raiz de c. E aí esse cara é igual ao nosso menos k, né? Enfim, como eu havia comentado. Ou seja, k é igual a 6 alfa e ao quadrado sobre raiz de c. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, exatamente o que está na letra A. Portanto, nossa resposta é a letra A. E temos agora, né, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quarta questão. Um disco uniforme de momento de inércia I1 igual a I é montado sobre um eixo vertical de massa desprezível e gira livremente com velocidade angular ω0. Em um dado instante, deixe-se cair sobre esse disco girante, de uma altura desprezível, um outro disco uniforme de momento de inércia I2 igual a I dividido por 2 e velocidade angular nula, como mostrado na figura ao lado. Devido ao atrito entre as superfícies dos discos, eles passam a girar juntos com velocidade angular ωf. Determine a velocidade final ωf do conjunto dos dois discos, assumindo que o eixo de rotação, né, do sistema passa pelo seu centro de simetria. A energia cinética de rotação se conserva no processo? Então vamos lá, começando pelo final. A energia cinética de rotação se conserva? A resposta é não. Por quê? Porque, enfim, quando o disco de cima encostar no de baixo, vai acontecer ali, no caso, um atrito cinético. Então a energia é dissipada necessariamente. Se tem atrito cinético, então a energia não se conserva. Bom, dá pra gente, né, resolver esse problema de uma forma dinâmica. Enfim, pegar qual que é a força de atrito, a partir disso, qual que vai ser o torque gerado pela força de atrito, e fazer as contas todas, enfim, até o momento que eles vão girar juntos. Mas tem um jeito muito mais rápido de fazer essa questão, que é usando a conservação do momento angular. Vamos lá. Quando dois discos, um está girando, e ralando no outro, vocês devem concordar comigo que um vai gerar atrito no outro e o outro vai gerar atrito no um. Então o atrito aqui é uma força interna. O atrito ele está aparecendo em ambos os discos, só que com sentidos contrários. Então o torque gerado pelo atrito no disco de baixo e no disco de cima é igual, só que com sentidos contrários. Consequentemente, se o torque resultante é zero, então existe conservação do momento angular. Então vamos lá, qual que é o momento angular inicial? O momento angular inicial é I vezes ω0. Só tinha esse cara com uma velocidade ω0 e momento de inércia I. Como ambos os discos vão girar com a mesma velocidade final, que é ωf, então a gente pode escrever o momento angular, o módulo do momento angular, como sendo I mais I sobre 2 ωf. Aqui no caso, enfim, fazendo distributiva, a gente tem momento angular do disco de baixo e momento angular do disco de cima. Esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar 3 meios de I ωf. E se esse cara é igual a I ω0, então ωf vai ser igual a 2/3 de ω0, que é a nossa resposta. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, a letra A, ωf é igual a 2/3 de ω0 e a energia cinética de rotação não se conserva, que é exatamente a nossa resposta aqui para a questão. E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quinta questão. Uma partícula de massa m se move em 2 dimensões sob a ação da força, com essa expressão, onde A é uma constante positiva. Determine o trabalho realizado pela força F quando a partícula se movimenta ao longo dessa parábola, da origem do sistema de coordenadas até a posição R igual a C, x chapéu mais y chapéu, onde C é uma constante positiva. Vamos lá. Por definição, trabalho é calculado como sendo integral de força produto com o deslocamento infinitesimal. Vamos lá, força a gente já tem. Então o que a gente tem que determinar é quem que é, aqui no caso, o vetor dl do caminho, que vai ser descrito, no caso, por essa partícula de massa m. Levando em conta que ela vai descrever essa parábola, a gente tem que, no caso, parametrizar a curva, no caso, dessa parábola. Isso é fácil. Basta a gente colocar, como é dado por uma função aqui, basta a gente colocar no x e y, no x a gente coloca x e no y a gente coloca o y, nada mais simples. Então esse cara daqui, variando o x, você faz exatamente uma parábola, ok? Consequentemente, qual que vai ser o nosso vetor dl? Ele vai ser aqui no caso um dx e aqui no caso um 2xc dx, simplesmente derivar, ok? Ou seja, o nosso dl
ele vai ser um dx na direção x, mais um 2x sobre c vezes dx na direção y. Agora é só pegar esse dl e a força que a questão passou e jogar na definição de trabalho. Então vamos lá, trabalho vai ser igual a integral de, vamos lá, né, no produto interno, né, a gente vai ter dois termos, né, o termo, né, enfim, de multiplicar os fatores de x e multiplicar os fatores de y. Eu vou escrever como duas integrais separadas, para ficar um pouco mais simples. Então vamos lá, força, né, na parte em x, vai ser a 4x vezes y, e vamos lá, o y aqui é x quadrado sobre c, ou seja, x ao cubo sobre c, e agora a parcela do dl, dx, mais integral, e agora vamos para a parcela em y. Então, a 3y ao quadrado, então a 3y ao quadrado, né? O y é igual a x2 sobre c, então vai ficar um x4 sobre c quadrado. Né? E agora, né, enfim, multiplicado pela parcela aqui, né, do caminho, que vai dar um 2x, então que vai ficar a quinta, dividido por c, então que vai ficar ao cubo. Ok? E isso daqui, claro, né, dx. Falta colocar agora os limites de integração. Né? Pelo enunciado da questão, olha só, a partícula ela começa a se movimentar da origem, ou seja, né, quando aqui for 0, 0, então x igual a 0, e vai até a posição, né, r igual a c, que multiplica x mais y, chapéu. Né? Bom, por essa, né, parametrização daqui que a gente escolheu, né, isso significa que vai até x igual a c. Ok? Consequentemente, a nossa integral vai até c. E aí é só calcular essa integração. Então vamos lá, primeiro termo, né, vai ficar aqui o nosso 4a sobre c, integral de x ao cubo vai ficar x4 sobre 4. De 0 até c vai ficar c4 sobre 4. Agora, mais, vamos lá, ó, 3 vezes 2, 6, o a daqui, né, e aqui c ao cubo. X elevado a 5, integral, vai dar x elevado a 6 sobre 6. De 0 até c, c elevado a 6 sobre 6. Vamos lá, ó, 6 com 6, 4 com 4, né, aqui vai ficar c ao cubo, e aqui também vai ficar c ao cubo, e olha só, nossa resposta vai ser 2ac ao cubo, que é a resposta da nossa questão. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, letra A é trabalho 2ac ao cubo, e portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sexta questão. Uma partícula de massa m se move em uma dimensão sob a ação de uma força F. Verifica-se que a velocidade da partícula em termos da sua posição x é dada por essa expressão, né? K sobre x, onde K é uma constante positiva. Determine a força em função da posição x da partícula. Aqui é simples. Está pedindo para relacionar força com a velocidade escrita em termos da posição. Aqui é direto. Vamos lá. Força é igual a massa vezes aceleração. E a aceleração é derivada da velocidade com relação ao tempo. Pela regra da cadeia, essa derivada é a mesma coisa que derivar velocidade com relação à posição e depois a posição com relação ao tempo. Agora, derivada da posição com relação ao tempo, isso é velocidade. Agora, a velocidade, a gente sabe qual que é, né? E, inclusive, a velocidade em função da posição. Então, a gente também sabe derivar esse cara. A força vai ser igual ao quê? Vai ser massa, vamos lá, derivada da velocidade com relação à posição, vai dar menos kx quadrado. E agora, né, vezes a própria velocidade, vai ficar aqui mais um k ao quadrado e vai agregar mais um x. Então, a força é menos mk ao quadrado dividido por x ao cubo. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, nossa resposta é letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos agora para a nossa sétima questão. Uma barra muito longa e de massa desprezível se movimenta no plano XY. A barra está conectada à origem O e gira com velocidade angular constante, né, ômega na direção Z, como indicado na figura abaixo. Uma partícula de massa m pode se movimentar sem atrito ao longo da barra sob a ação da força F igual a A na direção x, onde A é uma constante positiva. Determine a lagrangiana da partícula em termos da coordenada polar R. Então vamos lá, né? A nossa lagrangiana vai ser energia cinética menos energia potencial. Energia cinética, que no caso em coordenadas polares, vai ser meio de m r ponto quadrado mais r quadrado θ ponto quadrado. Agora, θ ponto, a gente já sabe quanto é que é, né? Vai ser o ômega. Então a gente pode substituir esse cara por um ômega ao quadrado. Né? Agora, menos energia potencial. Energia potencial é aquela que, quando derivada, retorna menos o valor da força. Levando em conta que a força é A na direção x, então a energia potencial ela tem que ser quanto? Ela vai ter que ser menos AK
x mais alguma constante qualquer, que eu vou colocar igual a zero, porque eu posso fazer isso. Enfim, se a gente deriva esse cara com relação a x, vai dar menos a, né? Então, menos a derivada vai dar a na direção x, que eu derivei com relação a x. Então, essa é a energia potencial. Né? Agora, a questão está pedindo em relação a R. X corresponde a esse cara daqui, ó, a parcela horizontal. A parcela horizontal vai corresponder, aqui no caso, ao quê? Né? Vai corresponder a um R cosseno de θ. Agora, como é que a gente pode escrever esse θ? Esse θ a gente pode escrever como sendo um ômega-t mais um θ zero, sendo que esse θ zero depende, né, de onde eu começo a marcar o tempo. Então, né, nada me impede de começar a marcar o tempo, né, de forma que θ vai ser igual a ômega-t. Né? Eu coloco esses parâmetros aqui no caso, né, para definir as minhas coordenadas. Então eu posso colocar aqui simplesmente como sendo um ômega-t, de forma que a lagrangiana vai ficar esse primeiro termo menos esse cara, ou seja, mais a R cosseno de ômega t. E essa daqui é a nossa lagrangiana. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, resposta, letra A, meio de m r ponto quadrado mais r2 ômega 2 mais a r cosseno de ômega t. E, portanto, né, mais uma questão resolvida. Vamos agora para a nossa oitava e última questão. Uma partícula de massa m se movimenta em 3 dimensões sob a ação de uma força central cuja energia potencial associada é dada por essa expressão daqui, onde K é uma constante positiva. Analise as 3 afirmações abaixo sobre esse sistema e escolha a alternativa correta. Então, né, vamos ler uma a uma e avaliar, né, se elas estão corretas ou não. Então, primeira afirmação, a energia total E da partícula e seu momento angular L são constantes de movimento. Aqui está correto. Né? Por que eu posso afirmar isso? Porque, primeiro, né, a força que está atuando sobre essa partícula possui energia potencial. Consequentemente, é uma força conservativa, então a energia vai se conservar. As forças que estão atuando são conservativas. Além disso, olha só, a força que atua nessa partícula é uma força central, né? E, inclusive dá para perceber isso, porque a energia potencial só depende de R. Sempre que a força, né, uma força que atua num sistema é uma força central, o momento angular se conserva, ok? Necessariamente. Então, né, a primeira afirmação está correta por conta disso. Segunda afirmação, a partícula pode apresentar uma órbita circular estável e a relação entre o módulo do momento angular L da partícula e o raio A dessa órbita circular é essa expressão daqui. Né? Então, bom, primeira parte, né, que diz que, enfim, pode apresentar uma órbita circular estável, né, tá correto. Por que a gente pode afirmar isso? Pelo fato da força ser central. Né? Como a força é central, né, significa que se a gente faz uma órbita circular, né, a força ela vai ter módulo constante. Se a gente tem uma força central e de módulo constante, então essa força é uma força centrípeta de módulo constante, que é o que a gente precisa para uma órbita circular bonitinha. Né, por isso que a primeira parte está ok. Já a segunda parte, né, que fala a respeito do momento angular, aí a gente tem que verificar. Então vamos lá, né, momento angular ao quadrado, ele é o quê? Vai ser m ao quadrado, v ao quadrado, r ao quadrado. Aqui, né, enfim, usando aquele mesmo macete que eu usei com vocês, né, nas questões anteriores, vamos escrever esse m separado, divide por r e multiplica por r, de forma que, olha só, força centrípeta que vai ser a nossa força central. Ok? Levando em conta que essa aqui é a energia potencial, se a gente deriva com relação a r e coloca o sinal de menos, a nossa força vai ser menos kr ao quadrado. Então, substituindo esse cara pelo módulo da força centrípeta, né, que é o módulo da força, kr quadrado, que vai ser r a quinta. Agora, se a alternativa falou, né, que vai ser uma órbita circular de raio A, então a gente substitui esse R por A, então A quinta. Então esse seria o momento angular ao quadrado, né, que tá beleza. Então, segunda afirmação correta. Né, vamos ver agora a terceira afirmação. Para determinados valores da energia total E, a partícula pode apresentar órbitas não limitadas, isso é, órbitas que não apresentam um limite superior para os valores assumidos pela coordenada radial R, ou seja, né, R pode ir para infinito, né, dependendo da situação. E aqui está completamente errado. Por quê? Porque, olha só, o módulo da força aumenta com a distância e ela é uma força que aponta para, né, um ponto específico. Então, quanto maior é o valor de R, né, maior vai ser a força puxando essa partícula de volta para R igual a zero. Né, de forma que, se ele fosse para R para infinito, teria uma força infinitamente grande puxando ele, né, enfim, para o R igual a zero. Então, não, essa partícula não pode apresentar órbitas não limitadas, né, na coordenada radial. Consequentemente, né, primeira e segunda afirmações que estão corretas. Então, se a gente der uma olhada aqui, né, nas alternativas, nossa resposta vai ser letra A, né, apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. E, portanto, né, mais uma questão resolvida, e não só mais uma questão, como todas as questões de mecânica clássica da segunda aplicação de 2023.